Boa noite, irmã de igreja. Boa noite. Paz de Jesus. Pois sorria. Você está sendo vivo. Esse é o nosso tema. Que aonde a gente estiver, onde a gente andar, certificado na maior escuridão do mundo, Deus, Ele vai estar nos olhando. É o único que vai nos julgar com santa justiça. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós adoramos. Em Gálatas, mas não é para abrir em Gálatas diz o seguinte: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem ceifar é o que ele vai receber. Mas a nossa meditação vai ser no capítulo 1 do livro de Romanos, mostrando que o apóstolo Paulo, ele não se envergonhava da cruz. Ele queria que cada um de nós vivesse essa cruz. No capítulo 1, versículo 16, nós vamos ler do versículo 16 até o 32, para a gente tirar as verdades do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 16, capítulo 1 de Romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhecida desde o princípio do mundo, sendo recebida por meio de coisas que foram criadas, tais homens são indesculpáveis. Versículo 21: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecido-lhe o coração insensato, e com cantos embuçados se tornaram loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundície, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural da sua relação íntima por outra contrária à natureza. E semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição dos seus erros. Versículo 28.
E por haveres desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovada para praticar coisa inconveniente, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja e homicídio, e contenda e dolor, e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolente, soberbo, presunçoso, inventador de males, desobediente aos pais, insensato, perfeitos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nós vimos aqui que Paulo, ele mostra que o homem inteligente da época de Paulo, principalmente os escribas, os fariseus, e até mesmo os estudiosos, os filósofos da época, porque aqui essa carta tanto é escrita para o judeu, como é escrita também para nós gentios. E no versículo 16, Paulo ele fala sobre a importância do Evangelho, sobre a importância da morte, da sepultura e da ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo ele diz que Deus ele está irado lá do céu porque eles quiseram mudar o que Deus ele deixou pronto para cada um de nós. E com essa mudança que eles estão fazendo, Deus nos entrega eles mesmos nos seus próprios pensamentos. E hoje nós vemos que a nossa realidade é o que essa carta ela está anunciando. Quando o homem ele deixa de buscar Deus, de obedecer a verdade, ele entra numa disposição mental reprovada e começa a praticar coisas inconvenientes, coisas horrendas. Hoje, nós, através desses noticiários, sabemos que houve morte em vários locais. No mínimo 6 localidades, pessoas foram ceifadas. Muitos delas sem culpa. Mas isso é porque o homem está sem Deus. Então, quando o homem está sem Deus, ele é entregue a ele mesmo. Então, quando nós, irmão, quando Deus diz, tu quer viver assim, eu vou te entregar a tu mesmo. Então a gente se destrói, a gente se acaba. Nós estamos também sendo entregue, como fala aqui o autor da carta, entregue a si mesmo. Quando a gente deixa de obedecer à verdade e obedecer à injustiça. E essa verdade, irmão, ela está aqui pautada no versículo 16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho, irmão, de acordo com o que Paulo está falando, é o poder de Deus. O poder, como aqui não fosse falar no grego, como fosse uma explosão de dinamite. Esse poder é o poder que Deus ele vai lá nas trevas e ressuscita cada um de nós, através da pessoa de Cristo Jesus. E eles quiseram mudar esse poder, essa verdade.
Veja aqui comigo. Então nós vimos que o Evangelho é o poder de Deus. Então quando eu nego a pessoa de Cristo para qualquer cidadão ao meu redor, eu estou negando o poder de Deus, que tem poder para salvar todo aquele que crê. Primeiramente, os judeus lá, que a salvação veio para eles, e nós, gentios. Visto, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela onde, irmão? Também no Evangelho. Eu e você somos justos e justificados através do Evangelho, através da nossa morte naquela água, através do nosso sepultamento naquela água, e através da ressurreição, nós somos justificados perante Deus. Então, o povo naquela época estava realmente negando, ensinando, defendendo a justiça de Deus pela injustiça, pelo ensinamento errado. Então, quando eu não passo realmente a ensinar sobre a justiça de Deus, que ela se revela da morte, da sepultura e da ressurreição, eu estou negando para aquela pessoa a maneira que ela pode ser justificada, se tornar santa da presença de Deus. Cada um de nós, no momento que nós fomos justificados, é a única maneira que cada um de nós recebe o que é santo vindo da nossa vida. E é a maneira que a nossa carne se torna purificada naquela água que simboliza o sangue de Cristo. E o Espírito Santo, que é santo, entra na nossa matéria. Não é através do levantamento de mão ao Senhor Jesus. E eles estavam mudando, já naquela época, a forma de doutrina que os apóstolos receberam. O ensinamento do Evangelho, que é a morte e a sepultura de Jesus Cristo. E olha aqui o que Paulo ele vai dizer quando eu defino essa verdade. Quando eu amo a essa injustiça. O que é que vai me esperar? É a ira de Deus. Veja comigo, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que defendem a verdade pela injustiça. Defende a verdade pela injustiça. Não aceita a verdade do Evangelho. Não aceita a verdade da morte e sepultura. Não ensina realmente essa verdade. Então Deus, ele se ira, porque a única coisa que ele tem poder é no Evangelho. A única coisa que Deus tem poder para justificar o homem é através do Evangelho. É através da morte, é através da sepultura. E a gente vai obedecer isso como, irmão? Através do batismo. É no batismo que eu morro para esse mundo, crucificado juntamente com Cristo. É no batismo que eu sou sepultado juntamente com Ele. É o que Paulo vai falar no capítulo 6, lá da sua carta. E é no batismo que eu sou ressuscitado, onde eu recebo o Espírito Santo e passo a andar em novidade de vida. E o povo estava pervertendo esse Evangelho. Sabemos que a perversão aqui também nessa carta é através da lei dos judeus. Mas no nosso tempo, se você for às denominações mais próximas da gente, que é a Batista, que os irmãos chamam ela até de a prima, elas
elas detêm essa verdade. Ela não tem o batismo como fundamental para receber a salvação. Se você for para os evangelhos lá, Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, porque ele ensinou: "Ide ao mundo pregar o quê? O evangelho. Quem crê em quê? No evangelho e for batizado, será salvo." A pessoa tem que entrar na água lá, sabendo que naquele momento os pecados dela vai ser lavado, vai ser perdoado, e ela está obedecendo a forma de poder de Deus e a forma da justiça de Deus, e ela vai passar a ser uma nova criatura. Porque Deus se, quando muda, quando mostra outra maneira de salvação, se não for através do Evangelho, através da morte. É por isso que cada um de nós vamos estudar com a pessoa, vamos mostrar o estado espiritual que essa pessoa está diante de Deus. Vamos mostrar como ela está diante de Deus. Quando foi o pecado dela, ela se tornou pecadora na presença de Deus. Porque de acordo com as Escrituras, o homem de maneira nenhuma ele vem corrompido. Se você pegar uma criança de 5 anos, ela somente, porque às vezes é o pai mentir. Então ela está sendo o quê? Doutrinada. Ela está sendo lapidada. Mas no momento que ela mente, sabendo que está mentindo, ela é mordida pela antiga serpente. Aí ela morre na presença de Deus e passa a ser filha do pai da mentira. Aí aonde ela vai precisar de Jesus. Porque no momento que ela fez esse primeiro pecado, ficou registrado, ficou filmado na vida dela. Então, irmão, ao nosso redor, muita gente foi contaminada por essa antiga serpente. E muita gente não sabe o valor da morte, da sepultura de Jesus Cristo. Não sabe, né? Não entende que no batismo eu me revisto de Cristo. Não é antes. Às vezes as pessoas, como eu assistia, eu não sei se ainda está acontecendo isso, há 20 anos atrás, o pregador na televisão dizia: você que entendeu essa pregação, você se arrepende dos seus pecados, ore juntamente comigo, que eu vou fazer uma oração do pecador. E você, aí onde você está, você vai receber Jesus Cristo na sua vida. Essa pessoa foi enganada ou não foi enganada. Isso também acontece nos cultos públicos, no meio da rua, onde o pregador ele faz aquele apelo no final do culto. Ele faz aquele apelo: quem quer aceitar Jesus? Vem aqui que a gente vai orar sobre você. E aquele rapaz, aquela moça, aquele ancião, ele sai dali com a mente dele, achando que foi revestido de Cristo, que recebeu o poder de Deus, que recebeu a justiça de Deus. Mas ela foi enganada, porque deteram a verdade pela injustiça. É por isso que Deus, ele está lá no céu, irá contra toda prevenção. Mas também há o problema da dureza de coração, que não é isso aqui
que o nosso coração é esse aqui. Aonde eu penso aqui? Aonde eu penso em fazer o mal, aonde eu penso em mentir, aonde eu penso em adultério. É aqui que eu penso, é nessa mente. Isso aqui é o nosso coração. Pela dureza do coração impertinente, nós estamos acumulando para nós mesmos ira, no dia da ira. É o que ele vai falar no capítulo 2, do versículo 5 em diante. Vamos aqui comigo, porque eu ainda estou entrando aqui no problema da ira. Capítulo 2 de Romanos, versículo 5. Mas, segundo a dureza do coração impertinente, acumula contra ti mesmo a ira, para o dia da ira, da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que perseveram fazendo bem, procurando glória e honra incorruptível. Mas a ira e a indignação aos facciosos, aqueles que traem divisão, ao desobediente à verdade e obedece à injustiça. Tribulações e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Primeiramente também os judeus e também o grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, aos judeus primeiro e também aos gregos. Porque para com Deus não há acepção de pessoa. Então Deus, Ele vai nos julgar, irmão, pelo que nós sabemos. Nós sabemos mais. Pelo que a gente sabe demais. É perigoso nós se tornar um judeu, um escriba, um fariseu. Porque o fariseu, ele sabe. Ele sabe quando é que Jesus ele vinha. Mas quando Jesus veio, o que ele fez? Anulou a vida de Jesus. Ele não aceitou aquele Jesus como seu Salvador. E eles deteram a verdade de Deus. E agora estão detendo a verdade de Deus sobre a salvação. É isso que está acontecendo. Se nós não acordar, se nós não abrir a nossa boca, nós vamos responder pelo que a gente já sabe. Você se lembra da pessoa que recebeu 5 talentos? Você se lembra da pessoa que recebeu 2 talentos? Você se lembra da pessoa que recebeu 1 talento? Você se lembra? Jesus, ele ensina: aquilo que lhe é dado vai ser cobrado. Chegou o Senhor me deu 5, está em 10. O Senhor me deu 2, está em mais 2. E o camarada lá que sabia que seu senhor era esse velho, disse o seguinte: eu fiquei com medo. Eu enterrei, mas está aqui que o Senhor me deu. O que Ele nos deu, irmão? Ele nos deu o Espírito Santo, um talento, para me repartir esse Espírito Santo no próximo. Quando o Senhor vier, Ele vai buscar de cada um de nós esse talento. Esse talento. Ele quer saber desse talento. Versículo 19. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo recebido por meio de coisas que
que foram criados, tais homens são indesculpáveis. O que a gente entende aqui? Que aquela pessoa que não sabe ler, aquela pessoa que vê o sol se pôr, que vê o sol nascer, que vê a praia não invadir a terra, essa pessoa tem uma ciência na mente dela. Existe um ser espiritual forte que está me dando essa demonstração. Então essas pessoas também são indesculpáveis perante Deus, porque elas sabem que Deus, Ele existe e está hoje aqui ao nosso derredor. Ao nosso derredor. Ele, onde nós estiver, Ele vai estar lá, olhando as nossas atitudes, olhando o nosso falar, o que nós estamos realmente proclamando. Estamos proclamando a nós mesmos, ou proclamando esse Jesus. Como disse Paulo aos Gálatas, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar é o que ele vai receber. É o que a nossa mudança para ser cristão é agora. É agora. É agora que eu e você temos que, cada momento, estar mudando. Cada momento está trabalhando na nossa vida. Porque nós estamos no momento de estar enchendo os nossos campos. Nós estamos no momento que está sempre com a nossa lamparina acesa. É agora. Nós vamos virar pessoas nessas, porque nós conhecemos essa verdade. Nós conhecemos esse poder. Nós conhecemos essa justiça. Nós obedecemos ela através do batismo. Então, as pessoas que não conhecem isso, como os índios, ou as pessoas que não têm uma leitura, ela vê que Deus está mostrando. Por exemplo, Deus é tão bom do jeito. Tu gosta de limão? Gosta de chupar limão? Não. Já tem pessoas que gostam de chupar limão. Então Deus, Ele foi carinhoso com cada um de nós. Ele fez ginipapo. Acho que você pensa aí, mas ginipapo. Deus fez ginipapo. Uma fruta forte. Deus fez banana, fez maçã, fez melancia para nos agradar. Até por isso nós somos indesculpáveis perante Deus, para dizer que Deus não existe. Somos indesculpáveis. Porque Deus criou tudo isso para cada um de nós. Versículo 21. Porquanto, Ele sabendo de tudo isso, que até as frutas foram criadas para cada um de nós, para nos agradar. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecidos de coração insensado, se tornaram infrutíferos. Não procuraram se aprofundar nesse Deus, não procuraram glorificar a esse Deus. Então, isso é o que Paulo estava falando para aqueles irmãos. E aqui tem restígio aqui para nós, tem respiro aqui para nós, porque Deus, Ele não quer que os seus filhos tenham um coração escuro, coração insensato. Mas devemos se tornar pessoas leves diante de Deus, pessoas puras, pessoas que compreendem e sabem o que está falando sobre a pessoa de Deus.
mostrar àquela pessoa, aquele cidadão, que ele está inculpado perante Deus, que ele está perdido diante de Deus. Precisamos estar a cada momento buscando a glorificar esse Deus. Versículo 22. Eles também, inculcando o sábio, se tornaram loucos. Eu trabalho na história. Chega lá os jovens, assim, crentes, para fazer filosofia, para fazer história. E o primeiro contato eles têm comigo. E eu estou lá, eu estou aqui, a Bíblia aberta aqui. Aí eles me apresentam, eles que é o seu Cláudio. Aí eu olho assim para aqueles que têm uma demonstração de pessoas que amam a Deus. Eu digo, não perca o que Jesus lhe deu. Cuidado, não se misture, não se entregue a si mesmo. E lá, tem umas coisas lá que eles invocam realmente o inimigo. E essas pessoas passam a viver uma vida totalmente depravada. A gente vê jovem na droga, na bebida, na prostituição, no mundo sexual. É um momento que a mente daquele jovem está sendo formada. Segundo os estudiosos, quando um jovem, aos 14 anos, 16 anos, ele toma o primeiro gole de bebida, prova na droga, ele é um dependente para se tornar um alcoólatra, para se tornar um dependente químico, porque ele não foi formado. E Satanás está pegando lá, pegando pessoas que estão se achando sábias, pessoas que estão desprezando o conhecimento de Deus. E Deus vai entregar. Versículo 23. E mudar a glória de Deus em coisas incorruptíveis, com semelhança de mais, de ouro, quadrúpede, bem como de réptil. Por isso Deus nos entregou. Tem algumas traduções que tais homens, aos homens, as imundícias, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Paulo ele faz um chamamento lá do Salmo 106:20, que o povo judeu que ele estava escrevendo, no início da saída de Israel, eles fizeram bezerro de ouro, um comedor de capim, como diz lá o texto de Salmo, para dizer que era o Deus dele. Esse Deus que ele é reverenciado através de pessoas que podem carregar, que ele não anda, ele tem olho, mas não vê. Então, esse Deus, o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo que é o próprio Deus. Esse Deus aqui, ele não vai dizer que você é um pecador, que você necessita mudar. Não vai falar. Mas o Deus vivo, o Deus que habita em cada um de nós, ele vai falar com gemidos inexpressíveis dentro de cada um de nós, dizendo: muda porque eu vou. Se ajeita, eu vou te levar. Eu tenho um juízo para tu.
Eu estou irado contigo. O Espírito, irmão, ele fala para cada um de nós o nosso estado. Quando eu vejo uma pessoa tendo um ego ali comigo, uma coisa que Satanás ele também fez, a gente não fala mais com ninguém, cada um no seu quadrado, cada um no seu celular. A pessoa senta aqui perto de você, senta com a cara do celular. Ela não olha para você, ela não fala com você. Não, todo mundo está assim. Está todo mundo, sabe, preso. E tinha um celular mais pebinha da época, que a bateria acabava rápido. O que a pessoa fazia? Pegava, se amarrava lá, né? Pegava a tomada e ficava sentado lá perto da tomada, como tivesse amarrado aquilo. Olha o estado que nós chegamos. A gente não fala das coisas. Primeiro, as pessoas falavam, conversavam, e agora a gente não fala. Isso aí também é o que o inimigo está querendo. Que a igreja cala, que a igreja fique calada, que a igreja não fala. Então Deus entregou tais homens à imundícia, a compulsência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por exemplo, Deus entregou os homens a si mesmo. E quando o homem foi entregue a si mesmo, ele pensou: opa, eu não quero mais mulher. Mulher é a coisa natural que Deus criou, não, agora eu quero homem. Isso, ele disse, se colocaram como sábios. Aí mudaram o que Deus deixou, o natural, mulher com mulher. Sabe o que está acontecendo, irmão? Daqui a 10, 20 anos, de primeiro, um casal, no mínimo, fazia 22 filhos. 19. Aí foi baixando para 5. Eu já fui 2. Tem uns que é 1 e um cachorro. E tem outros que é cachorro. Irmão, a família vai ser destruída. Homem com homem não dá nada. Mulher com mulher não dá nada. Sabe o que foi que uma funcionária conversando com um rapaz que gosta de outro? Realmente é isso mesmo que ele quer acabar. Nós queremos acabar com a família. Queremos acabar com a família. Então é isso, irmão, quando a gente se torna sábio demais. A gente acha que Deus ele não está presente. Ele entrega a nós mesmos. E começamos a fazer isso. Aí apareceu a AIDS, no ano 83, 80. Os famosos, tudo morreram. Cazuza, Fred Mercury. E pessoas que tinham posse, mas eram pessoas que estavam mudando o modo natural das suas relações íntimas. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão que a gente vê na nossa mente. A salvação tentaram mudar, mas através das religiões. Mas nós estamos aqui sendo pensados, porque segundo a palavra de Deus, poucos acharão a salvação. Poucos
poucos encontrarão. Nós somos esses privilegiados. Nós somos esse que achou, irmão, a porta estreita. Nós somos esse que achou o caminho estreito. Tem pessoas que têm aí um patamar de vida massa nas igrejas grandes. Mas as igrejas grandes é um perigo muito grande, porque o cara vai trabalhar para dizer o que você quer ouvir, não o que nós precisamos estar ouvindo. Estamos ouvindo o que? A palavra de Deus. Então ele vai trabalhar em como tratar aqueles melhor ofertantes bem. E aí, irmão, é loucos comendo as lâmpadas vermelhas. Versículo 26. Por causa disso, mais uma vez, aqui é o segundo entregou. Por causa disso, os entregou Deus aos pastos de fome, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Aqui pode ser mulher com mulher, ou pode ser mulher procurando outro tipo de, sem ser a natureza dela. Pode ir mais profundo. A gente vê situações como essa. Versículo 27. Semelhantemente, também o homem, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem e recebendo em si mesmo a merecida punição dos seus filhos. Por que isso, irmão? Porque eles quiseram mudar a glória de Deus. Eles quiseram mudar a verdade, a justiça e o poder de Deus, que está na pessoa de Cristo Jesus, que está naquele sacrifício único, onde o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Eles tiraram isso. Ensinaram de outra maneira. Versículo 28. E por havermos desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, o terceiro entregou. O próprio Deus nos entregou uma disposição mental reprovada para praticar coisa inconveniente, cheio de toda injustiça, malicioso, avarento, cheio de maldade, possuído de inveja, homicídios. É o que a gente vê. Contendas. Eu não gosto dessa fulana. Dolor, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Insolente, tem aborrecimento daquele de Deus. Insolente, soberbo, presunçoso, inventador de males, desobediente aos pais, insensato, perfeito, sem afeição natural, sem misericórdia. A gente vê nas nossas redes sociais que eu não sei o nome do negócio lá, o bicho amarelo, que eles ficam passando certas coisas. A gente vê pessoas sendo destruídas e a pessoa gravando aquela destruição da pessoa. Né? Aqui vocês podem, pessoas que não, sem misericórdia, cruéis. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente a paz, mas também aprovam aos que assim procedem. Você se lembra de um homem chamado Eli? Ele tinha 10 filhos.
Chegavam as ofertas lá, as partes maiores, para dar para o Senhor, esse ia ali, ele comia. E os filhos dele faziam isso, faziam lá o cozidão, na panelona, cortavam os pedaços mais gordos, davam para o pai, eles comiam e davam o resto lá para o Senhor. E depois o que aconteceu? Aconteceu que eles chegaram com fogo estranho lá, pegaram fogo lá no meio da rua, levaram para frente do altar, para tocar fogo para acender lá. E o que aconteceu? Eles foram queimados, porque o fogo tinha que tirar lá, porque era todo tempo aceso. Então, foi que Deus disse para ele: tu não deve chorar. Não deve chorar. E aí, por Deus, que apareceu o outro profeta. Então, irmão, o que ele está dizendo? Que nós não devemos também estar aprovando o que estão fazendo conosco. Porque se a gente aprovar, se a gente puder botar joinha por coisa que não é joinha, a gente está em pecado. Devemos acordar. Esses irmãos tiveram um tempinho mais tarde procurar a ler. Segundo Timóteo, capítulo 3, ele vai falar sobre o último dia. Nos últimos dias, os homens serão avarentos, presunçosos, irmãos, desobedientes de pai e mãe, ingrato, irreverente, caluniadores, aborrecidos, e entram na casa das pessoas, cativa mulherinhas carregadas de pecado, e elas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Toma minha vida, prostada em teu altar. Vamos pedir para Deus, irmão. Toma minha vida, venho te entregar. Toma minha vida, prostrada em teu altar. Toma minha vida, venho te entregar. Cada canção que eu cantar, cada palavra que eu disser, meus pensamentos e ações, meus sonhos, minhas intenções, sejam pra ti honrar, Senhor, e te adorar com todo amor. Entra-te meu coração, tudo o que sou. Entra-te meu coração, tudo o que sou. Amém, irmãos. Irmão Cláudio, obrigado pela mensagem. Essa mensagem que ela possa nos fazer pensar em nossas ações, nossas intenções, como nós acabamos de louvar. Que nós não venhamos voltar a essas práticas, a quais um dia já participamos. Que nós não venhamos ser aqueles que estejamos andando na contramão do Senhor, mas que possamos andar segundo a sua vontade, segundo a graça, segundo o seu amor, para que nós não venhamos ser tomados pelo fogo eterno. Quarta-feira temos o de doutrina, a partir das 7h30. Estamos estudando 2 Pedro, né? 1 Pedro. Quem puder
puder vir, estar conosco, se bem, e que o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em segurança, nos dar uma boa continuidade de semana. Hoje se iniciou, foi bom esse primeiro dia da semana, estarmos aqui reunidos como Assembleia, Igreja do Senhor, que assim somos. Vamos estar orando a Deus. Senhor Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, quero te dar graça por esse dia que o Senhor nos deu. Eu quero te agradecer mais ainda, Senhor, em nome de todos, por esse primeiro dia da semana, a qual se iniciou em nossas vidas. Logo mais, Senhor, virá um novo dia, uma nova manhã, uma nova noite, e tudo começará novamente em nossas vidas, sim. E que esse novo começo a toda manhã, e que esse todo fim de tarde, Senhor, nós possamos estar voltando os nossos pensamentos para Ti, assim como o Teu louvor falou, que as nossas intenções, que as nossas palavras, sejam tudo para Ti, Senhor, e que honrado seja o Teu nome em nossas vidas. Senhor, nos leve em segurança para os nossos lares, nos guarde, Senhor, nos dá uma boa semana, aos nossos trabalhos que temos seculares, que o Senhor possa nos agraciar, nos dar paz, mansidão, domínio próprio, durante todo o dia, Senhor. E que logo mais nós possamos estar reunidos como Igreja do Senhor, numa assembleia, num só corpo, com um só propósito, que é adorar, glorificar e entoar o Teu santo nome. Faz assim, conforme seja a Tua vontade, para todo sempre. Amém. De